No vídeo de hoje eu vou te mostrar as melhores fontes para você fazer seus quadros de string art e como ajustar elas para que fiquem bem legíveis no seu quadro de pregos e linhas. Sejam bem-vindos a Ateliê String Art. Eu me chamo Rafaela Rigg, sou string artista há mais de 3 anos e aqui neste canal eu te ensino tudo sobre o mundo dos quadros de pregos e linhas. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o meu top 6 de fontes favoritas para fazer meus quadros de string art. Também vou te ensinar como ajustar elas para que nos seus quadros com pregos e linhas as pessoas consigam ler com facilidade o que está escrito e em qual momento eu uso cada fonte. Esse vídeo está completão para você que quer trabalhar com porta-maternidade ou com quadros que tenham frases. Então bora comigo, martelinhos! Mudei de ângulo para compartilhar com vocês a tela do meu computador, mas antes de começar a mostrar o meu top 6 de fontes, eu gostaria de falar que todas as fontes que eu vou mostrar aqui para vocês está disponível gratuitamente lá no Canva. Inclusive eu já gravei um vídeo, já está aqui disponível no YouTube, eu vou deixar aqui nos cards, onde eu ensino a fazer as artes digitais para você enviar para o seu cliente tudo no Canva de graça. Então vale a pena dar uma assistidinha nesse vídeo depois. No meu top 6 da lista das minhas fontes preferidas está a Bebas Neue. É uma fonte bem simples, quadradinha, básica, e você pode fazer ela de duas formas. Eu vou dar um zoom aqui na minha escrita para mostrar as duas maneiras que você pode fazer. A primeira forma de utilizar essa fonte é preencher ela apenas com contorno, assim você utiliza bem menos pregos e você não tem tanto trabalho de preencher, de passar linha, enfim. Então eu pregaria aqui nesse cantinho, aqui embaixo no B e faria alguns pontinhos aqui para a gente poder arredondar. Aqui no meio também vai ser necessário para a gente poder fazer essa linha. E pregaria aqui. Assim eu viria depois só com a linha fazendo o contorno, ficaria uma linha bem fininha. Ou você pode fazer ela com preenchimento. Então você vai pregar toda a bordinha dela, da fonte, e depois você vai vir com preenchimento. Essa segunda maneira, ela dá bem mais trabalho, mas fica uma fonte mais grossa, então depende do estilo de quadro que você está fazendo, como o seu cliente quer, o tamanho do quadro também. Tá ficando bem torto aqui meus preguinhos, mas é só para mostrar para vocês as duas maneiras que teria, né? Então, no caso, nessa primeira fonte, eu viria só contornando aqui, ó. Iria ficar um tracinho bem fininho do B. Já essa outra fonte eu teria que preencher aqui no meio. Preenche todo ele várias vezes, bem preenchido. E depois eu ainda faria o contorno para finalizar. Então vale a pena você avaliar o estilo do quadro, o tamanho também e a viabilidade. Porque esse modelo aqui do E, ele demora bem mais para fazer. Então tem que cuidar no seu orçamento também, contabilizar esse tempo da letra mais grossa. Uma coisa que vocês têm que ter muita atenção na hora de fazer, eu vou repetir isso nas outras fontes que eu vou indicar para vocês, é a questão do espaçamento entre as letras aqui, ó. Neste caso, as letras estão bem próximas e isso no prego vai ficar mais junto ainda, porque ainda tem uma bordinha do prego que deixa mais próximo. Então você tem que ter muita atenção na hora de escolher as fontes. Agora eu vou limpar essa letra aqui e eu vou te ensinar como ajustar o espaçamento entre as letras para que no quadro de string art você consiga fazer sem deixar as letras muito juntas e não conseguir ler. Então, voltando aqui, já excluiu o nosso rascunho, nós vamos selecionar a nossa escrita e vamos vir aqui em cima em espaçamento. Aqui você consegue ajustar o espaçamento entre as linhas e entre as letras. Eu vou dar um Enter aqui, vou escrever alguma coisa aqui aleatória, só para a gente conseguir ver a diferença desses espaçamentos. Então, aqui, o espaçamento entre as linhas vai ser entre essas duas frases que eu dei o Enter. Então, você pode deixar mais longe ou mais pertinho. Aqui eu recomendo que você sempre deixe um espacinho a mais também para não ter o risco de ficar uma em cima da outra. E o espaçamento entre as letras é o mais importante para nós. Nós vamos precisar vir aqui e deixar as letras espaçadas para que os pregos não fiquem um em cima do outro. Então você pode vir aqui e dar uma ajustadinha conforme você achar melhor. E uma dica que eu dei lá no vídeo
que eu ensinei a fazer as artes digitais é você vir aqui e dar um zoom 100%. Você faz já o molde ali, a folha, no tamanho do seu quadro e você dá um zoom 100% para você ter noção de como vai ficar mesmo na prática essas letras. Então aqui eu acho que esse espaçamento já estaria bom para trabalhar. Tudo vai variar conforme o tamanho da sua fonte, o tamanho da sua folha, mas tenha cuidado em sempre deixar um espacinho para que não fique letra em cima de letra. Se você achar que tá muito, dá uma diminuída, dá uma ajustadinha. Se você imprimir e ver que não tá muito legal, já imprime outra, faz outra. Mas é muito importante você ajustar essa distância de uma forma correta. No meu top 5 está a fonte Grupo. É uma fonte bem simplesinha, parecida com a anterior, mas ela já tem esse traçado mais fino, então a gente faria ela somente com aquela primeira opção de pregar nas extremidades e passar somente o contorno. Nesse tipo de fonte não tem a opção da gente fazer o preenchimento. E ela é uma fonte bem bonita, ela é bem simples de trabalhar. E o legal é que ela tem a fonte grande e a fonte pequena. Então você pode trabalhar dessas duas maneiras também. E nessa fonte é muito importante a gente cuidar também o espaçamento entre as letras. Assim eu acho que tá meio no zero aqui, ó. Eu acho que ela está muito perto. Eu deixaria um pouquinho mais de espaço para conseguir trabalhar melhor, não atrapalhar. Até porque quando a gente for passar linha, ela vai ficar bem mais grossa do que tá aqui. Então é talvez até interessante. Ah, não tem. Infelizmente não tem um negrito para essa fonte. Mas considere que a sua linha vai ficar mais grossa e a sua fonte vai ficar mais grossa, então tem que deixar mais espaço. E no meu top 4 está a Play for Display. Ela é uma fonte bem legal porque ela mistura tanto aquela parte de preenchimento quanto uma parte só de contorno. Ela fica bem bonita nos quadros de string art, mas também é necessário ter cuidado com o espaçamento entre as letras, porque essas letras elas estão bem pertinhas, então é bom dar uma afastadinha também para facilitar a leitura do seu quadro. No meu top 3 está a Nixie One. É uma letra bem parecida com a fonte Grupo, mas ela tem esses detalhezinhos que ela tem um risquinho embaixo e no final das letras. Fica bem legal, é bem simples de fazer porque tu acrescenta um preguinho ali, fica bem estilosa a fonte. Mas você também precisa tomar muito cuidado com o espaçamento entre as letras, ainda mais pelo fato de ter este risquinho em cima. Então você precisa deixar um bom espaçamento entre as letras. É importante você tomar cuidado com essa fonte também, porque a escrita dela é bem fininha, mas no seu quadro de string art vai ficar mais grossa por conta da linha. Então tome muito cuidado na questão do espaçamento da sua linha que vai ficar no quadro. E no meu top 2 está a fonte Sacramento. Eu adoro essa fonte, ela é super fácil de trabalhar. E uma das vantagens de utilizar essa fonte é que você utiliza praticamente a mesma linha em toda a sua palavra, em toda a sua escrita. É uma fonte mais fácil de trabalhar, por isso ela está no meu top 2. E aqui você não precisa tomar cuidado no espaçamento das letras, porque se você aumentar o espaçamento das letras, ela vai se separar. Então, esse daqui você já deixa no espaçamento 0, como ela já vem. Mas é importante você tomar cuidado nessa fonte em algumas letras, como o O. Como ela é mais juntinha aqui, você tem que tomar cuidado para não ficar um prego em cima do outro e acabar prejudicando a leitura do O na sua escrita. Então, tente sempre usar essa fonte maiorzinha, ver se a palavra não vai ser tão grande, se vai caber certinho. Ou você pode usar um prego menor e uma linha mais fina para esse tipo de fonte. Eu normalmente utilizo o prego 8x8 e a linha Clea para esse tipo de fonte. Eu só tenho cuidado na questão do tamanho do quadro mesmo. E agora o meu top 1, o meu xodó do xodó, a minha fonte favorita, que eu sempre tento colocar para o cliente escolher essa letra, porque eu acho ela muito bonita e ela é fácil de fazer. Ela é a fonte mais demorada para trabalhar, mas é a que fica mais bonita e é assim, ó, meu xodózinho. Eu amo essa fonte mesmo, que é a Daydream. A fonte Daydream, ela mistura a parte com preenchimento e só com contorno. Eu acho que dá todo um charme, ainda mais para porta-maternidade. E ela tem essa diferença entre as alturas da letra, que eu acho que dá uma leveza, dá um movimento para a fonte, que eu acho muito bonito. Essa fonte também você não precisa tomar cuidado com o espaçamento entre as letras, elas têm que ficar juntinha mesmo para ficar mais bonito.
E ela é uma fonte que normalmente você vai fazer toda a escrita com a mesma linha. Então você começa aqui pelo D, faz o preenchimento, faz o contorno e começa essa outra barriguinha aqui do D. Então ele é um quadro que quando você chegar no final, você realmente vai ter terminado. Você não vai precisar voltar e fazer um contorno, fazer uma finalização. Então é uma fonte maravilhosa de trabalhar, ela é super tranquila de fazer. Eu passo linha nesses quadros muito rápido. Eu super recomendo vocês testarem a Daydream, porque eu gosto muito delas. Eu acredito que os quadros de vocês vão ficar bem legais também. Mas aqui no Canva tem várias fontes disponíveis. Eu mostrei aqui as que eu mais gosto, o estilo das que eu mais gosto. E agora eu quero mostrar para vocês a vantagem e desvantagem de cada uma. Então eu juntei todas as fontes aqui numa folha para mostrar para vocês em que momento que eu uso cada uma. As primeiras 4 fontes que eu mostrei para vocês, a principal desvantagem é o fato de você ter que ficar amarrando a linha, passa a linha, dá o nó e corta. Isso acaba sendo muito trabalhoso porque você tem que fazer letra por letra e dá muito trabalho. Às vezes eu até acho que dá mais trabalho você fazer essa parte de cortar a linha, passa e corta de novo a linha, do que fazer um estilo da Sacramento ou da Daydream que você faz direto. Essa tarefa de corta a linha, coloca nova linha, dá muito trabalho, é muito cansativo mesmo. Claro que tem as suas vantagens, que você prega muito mais rápido essas primeiras fontes, porque elas são mais simplesinhas, você coloca uma em cima, uma embaixo, você já tem o I. Já na Daydream não, você tem que subir com vários pregos, descer com vários pregos, fazer um ponto separado. Então, vale a pena você avaliar ali cada momento de cada quadro para você escolher a sua fonte. Outra desvantagem dessas 4 primeiras fontes que eu mostrei para vocês é a questão do espaçamento entre as letras. Às vezes você tem que trabalhar com um quadro maior para poder utilizar essa fonte, porque tem que deixar esse espaçamento entre as letras, coisa que na Sacramento e na Daydream não é necessário. A fonte Daydream, que é o meu xodó, eu gosto de utilizar em quadros de porta-maternidade, onde é um nome apenas. Porque se é para fazer um quadro grande com frase, não vale a pena utilizar essa fonte porque dá muito trabalho. Então, quando é frase, eu normalmente uso a Nix One, ou Grupo, ou Bebas. A Play for Display eu utilizo em quadros com varal de fotos, onde são palavras curtas. Por exemplo, para a escrita mãe, eu utilizei essa. Para a escrita love, eu utilizei essa. Então, para frases longas, eu também não utilizaria essa fonte. Teve um quadro que eu fiz, que eu vou deixar uma foto aqui para vocês, que era um olho grego escrito aqui só o bem entra, aqui só o bem fica. Eu utilizei uma fonte parecida com a do grupo, uma fininha, até eu fiz um contorno mais fino para deixar a letra fina mesmo, deixar um traçado mais delicado. Então eu utilizei a grupo. Então é muito importante você dar uma estudada nas fontes. Claro que aqui no Canva tem inúmeras fontes que você pode utilizar, mas, por exemplo, essa Happy New Year. Deixa eu tirar essa fonte aqui, ó. Passar aqui para cima. Essa fonte aqui. Como é que você vai fazer isso num quadro de string art? A não ser que seja um quadro muito grande para você fazer vários pregos. E talvez você utilizando esta fonte aqui, vai ficar tão perto as letras que vai acabar com esse efeito que dá de várias linhas, sabe? Então é muito importante você testar e você ter uma noção de qual fonte escolher. Esse aqui em cima, o Let's Celebrate, também é uma fonte que você vê que ela não é muito uniforme, que essa parte aqui do L, ao contrário da Daydream, ela é grossa, então você vai ter que fazer preenchimento aqui também. Se você observar, deixa eu dar mais um aqui, ó. O B, ele não é retinho, ele tem algumas curvas. Isso no string art pode acabar parecendo que o quadro foi mal feito, que deixou os pregos tortos. Talvez esse tracinho aqui do C você não consiga fazer nos pregos e linhas. Esse L aqui, ele tá muito pertinho do E, então são fontes que eu não usaria. É importante você dar uma mexidinha aqui no Canva e dar uma analisada em que tipos de fonte você pode usar e que tipos de fontes não é legal você usar. Essa Feliz Aniversário aqui, ó, é a mesma situação, ó. Esse Feliz Aniversário é a mesma situação do Let's Celebrate que apareceu no anterior. Ele tem essa parte aqui que tem um risco, um detalhe, tu vê que o acento aqui do I é todo torto. Isso quando você faz no prego, tenta detalhar a fonte nos pregos,
fica parecendo que o quadro foi mal feito. Por isso eu sempre dou prioridade para essas fontes que elas são mais retas, que elas são mais uniformes, que ela tem um risco certo ali, retinho, para você conseguir copiar nos pregos. Então eu super recomendo vocês darem uma olhadinha no Canva, testar as fontes, dar um bom zoom nas fontes para ver o que vocês conseguem fazer. Claro que às vezes vem um cliente com uma logotipo da empresa, por exemplo, que ele já tem uma frase certa, já tem uma fonte certa. Então você utiliza essa mesmo. Mas é importante você ter uma noção que às vezes você precisa adaptar a fonte do cliente para aumentar o espaçamento entre as letras. Ou se o cliente quer uma frase muito comprida, como é que eu vou ajustar para caber no quadro certinho, para ficar legível? Porque não adianta você fazer um quadro com um texto enorme ali e você não conseguir ler depois. Porque também não adianta o cliente vir te pedir um texto enorme num quadro, você fazer do jeito que o cliente quer e depois no final não dá para ler nada naquele quadro. Porque você vai fazer um quadro de pregos e linhas. Ele é alto e essa altura do prego e da linha, ela faz sombra. E essa sombra dificulta ainda mais a leitura. Então você tem que tomar muito cuidado no tipo de fonte que você vai usar, no espaçamento que você vai deixar e também na altura dos pregos, porque quanto mais alto você deixar os pregos, mais sombra vai fazer. Então é bom você dar uma marteladinha no final para tentar baixar mais esse prego, para que faça menos sombra e o quadro fique mais legível ainda, principalmente na fonte Grupo, na Next One e na Bebas Neue. Essas três fontes, normalmente, se você deixar o prego muito alto, vai fazer mais sombra e vai dificultar mais a leitura. Aqui no Canva tem outras fontes parecidas com essa que eu mostrei para vocês. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha ali, testarem o que tem disponível, porque essas aqui são as que eu gosto e as que eu mais uso. Então, super recomendo vocês testarem ali outras, seguindo essas ideias que eu dei de procurar fontes mais retas, fontes que vocês consigam aumentar e ajustar o espaçamento entre as letras também é bem importante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele ajude a vocês a escolher as melhores fontes, ajustar as melhores fontes para vocês fazerem seus quadros de string art. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que os meus vídeos são legais e ele entrega para mais pessoas. E também se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Eu estou postando vídeo todas as quartas e sextas, te ensinando a fazer quadro de pregos e linhas. Muito obrigada por assistir este vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.